tipo de dignidade você teria se você ficasse no céu e alguém que você ama precisando de ajuda, você recebeu uma visita de Maria e Maria disse, olha... Curte, comente e compartilhe o vídeo. Eu acho que uma certeza de que a morte não é o fim parece ser algo extremamente acalentador ou sei lá, parece um pensamento gostoso, que morri tem mais. Porque, no fim, a sensação que eu tenho de um cara que não sabe o que acontece depois é que, puta, parece um puta desperdício, porque tem um monte de experiência pra ter, coisa pra ver que não vai dar tempo. Mas você, aparentemente, sabe que existe algo depois disso aqui. Além do mais, esse meu corpo já morreu 2 vezes. Você falou, 2 infartos, não é? Na verdade, vários. Porque a contrariedade de existir frente aos painéis que eu sou obrigado a conviver é tão alto grau que eu me permito me sentir contrariado, mesmo sabendo que o corpo vai somatizar isso. Mas, ainda assim, eu terminei tendo essas experiências e o corpo morreu e, assim, além do que, eu ainda tive o privilégio de perceber... Que você estava morrendo? Além de que estava morrendo, que existe toda a eternidade nos esperando. Porque o eu da gente continua existindo ininterruptamente. O defunto está ali. Eu vi você falando também. Né? Então, assim, cara, desculpa. Isso é bom para quem tem boa bagagem. Quando você deve, você está ferrado. A eternidade é muito ruim para quem está... A gente reencarna sem parar? Porque, ó, eu já fui em um... E aí eu tô falando com você que foi uma experiência com uma religião. Uhum. Mas eu tive num templo que o cara me falou que a gente reencarna um número de vezes necessário pra gente fazer o que tem que fazer. Mas esse o que tem que fazer aí é um bagulho meio que quem tem que... Eu que vou saber em algum momento. Sei lá. De novo, essa matéria ela é inconclusa. A gente não deveria pretender ter certezas de dizer frases desse tipo. Ó, é assim, assim, assim. Tá. Ninguém sabe. Pelo que eu imagino, deduzir das fofocas que eu... Né? A eternidade tem desses problemas. Que problemas? Ela é eterna, cara. Parece um problema no fim das contas. É um problemaço. Né? Por quê? Porque você está sempre existindo. É a vida eterna que Jesus falava. Só que nós, entre aspas, com o nosso modo humano de ser, a gente quer se eternizar sendo esse eu que a gente pensa que é agora. Mas esse eu que é agora... com a evolução dos fatos daqui a 5 milhões de anos, não vai servir para coisa alguma. Eu fico imaginando assim. Porque outros eus, o espírito da gente que é eterno, vai ter, então... Mas, no fundo, é o mesmo eu, sendo sempre... Então, nós somos eternos, tá? E não há limites para isso. Mas o problema é, não, depois que eu fizer 50 encarnações, eu posso ir para o céu, vou tomar milkshake, blá, 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 blá. Ok. O Espiritismo diz, olha, Bezerra de Menezes, que é um espírito evoluído, recebeu uma visita de Maria, e Maria disse, olha, Bezerra, você é muito evoluído, se quiser ir para o céu, pode ir. E Bezerra preferiu ficar trabalhando aqui conosco. Tem esses mitos no Espiritismo, que eu respeito, numa boa, tudo isso. Mas qual é o problema? O problema não é a infantilidade desse tipo de afirmação. Porque, assim... Você conseguiria, com todos os seus defeitos, ficar no céu, tomando milkshake, tocando violino, flauta e piano o tempo todo, sabendo que alguém que você ama está enfiado no caos? Que tipo de dignidade você teria se você ficasse no céu e alguém que você ama precisando de ajuda? Então, essa história de não mais vir aqui, sair da roda de Sansara, eu leio livros, vejo pessoas afirmando que isso tudo é de uma necessidade de aprofundamento, porque nós estamos esquecidos de algo que se chama dignidade existencial. Ninguém consegue se realizar só em si mesmo, nós somos mamíferos. Nós nos realizamos em quem a gente ama. Não tem como a gente ser feliz ou estar em paz se alguém que a gente ama está ferradaço ao lado da gente. Nós nos realizamos nos outros. E isso é o amor incondicional que Jesus falava. O amor incondicional de Jesus não é a gente se abraçar e beijar. Não, eu não gosto de você, você não gosta de mim. Vamos nos respeitar, pelo menos, e agir de forma digna e construir, se for possível, um dia, uma afetividade, uma empatia. Mas é pelo menos um ser compassivo com o outro, ter compaixão, respeito,
tolerância, o que as religiões não têm. Esse é o sentido que na espiritualidade se sabe que é o amor incondicional. Então, em você sentindo o amor incondicional, você não fica parado no paraíso tomando milkshake. A menos que você seja proibido de fazer alguma coisa, né? O que seria... Se o paraíso proibir você de ser útil, de ajudar, que paraíso é esse? Pois é. E assim, a gente... Você falou que os outros deuses, eles sacaneiam a gente, que a gente veio da lama. Os outros seres. É isso mesmo? Uhum. Tá. Mas não é verdade, pelo visto. Já que a gente é, de certa forma, imortal. Essa influência... Esse corpinho é mortal. E esse corpinho é mortal. Mas esse espírito que me influencia e que me... Esse não veio da lama. Esse não veio da lama. Não. Então esse tá em pé de igualdade com os outros caras, da outra realidade? Ou não? Seguinte, para a gente entender melhor isso aí, a gente teria que usar o conceito de Matrix. Matrix seria uma espécie de um videogame, de um jogo que você cria. Relaxa, Matrix é meu filme favorito, isso é um anjo. Então, ali dentro tem avatares ou figuras que agem na pílula azul e pensam que aquilo ali é a realidade e vivem, blá, blá, blá. Só que fora da Matrix tem figuras apertando lá computadores que influenciam as pessoas lá dentro. No âmbito da realidade em que a gente vive, faixa material, esses corpos, né? Isso aqui seria Matrix. Fora da Matrix, vamos entender a espiritualidade. Não é tão simples assim, porque tem esse universo vizinho que é uma outra história. Mas imaginemos então que quem está fora da Matrix seriam nossos espíritos. Então, esses espíritos foram, entre aspas, feitos à imagem e semelhança de Deus, o puro. Deus o puro. Tá, não é Yahvé. Quem está dentro da Matrix, aí porta o código podre definidor, a imagem e semelhança desse ser adoentado que é Yahvé. Tá. A gente teria que fazer essa distinção. Então o nosso espírito guia, ele é criado pelo Deus o puro. Segundo o que Krishna explicou no chamado Uttara Gita, o Mahabharata, em um dos seus capítulos, tem lá o Bhagavad Gita, que conta uma conversa de Krishna e Arjuna quando eles eram jovens. Mas o Uttara Gita é uma outra Gita, ou seja, uma outra canção do Senhor Krishna ensinando a humanidade, e conta uma conversa de Krishna e também de Arjuna, mas quando eles estavam velhos. Aí aqui Arjuna pergunta a Krishna, mas Krishna, o que é um ser? O que é um ser humano? Aí Krishna, então, pela primeira vez explicou o que se chama constituição setenária do ser. Setenária no sentido de 7. Tá. Então Krishna estava dizendo, são 7 corpos Caralho, que constituem um ser. Esse corpo físico e mais 6. Aí Krishna dizia, existe uma tríade imortal composta por um corpo átmico que Krishna se achava o Deus Supremo. Ou seja, que do jeito que eu posso tirar uma célula do meu corpo, e esta célula vai servir de base para a clonagem de um outro ser, é como se o Deus, esse Deus amoroso, retirasse de si uma mônada, que a gente chama de alma, o corpo átmico, e, segundo Krishna, essa porção perfeita, o corpo átmico, foi investido por 2 envoltórios espirituais chamados búdico e manásico. Então, o corpo átmico, búdico e manásico compõe a tríade imortal, que é o que a gente chama de espírito ancorado na alma. Nossa, mas isso é muito complexo. É a vida espiritual, está fora da Matrix. Mas para que isso consiga grudar nesse corpinho aqui dentro da Matrix, o chamado espírito está encarnado nesse corpo, foi necessário então a turma criar esses 3 fantasminhas que correspondem aos 3 corpos que junto com esse formam 4, que é o quaternário inferior dentro da Matrix, mais ou menos, e fora da Matrix mais 3. Os 3. Então essa constituição setenária. Entendi.
Só que esses 3 fantasminhas a gente não vê. Então eles estão em outros níveis subjacentes à nossa realidade, mas que não correspondem necessariamente ao nível espiritual fora da Matrix. Mas eles, como eles compõem a gente, algum tipo de contato a gente tem, O ainda tempo que, inteiro. ainda que O tempo sem inteiro. consciência. A cada instante, tudo isso pulsa. O eu humano consegue controlar os 6, não o 7º, porque o corpo átmico seria a presença do sagrado em cada ser. Aquela saudação Namastê significa o sagrado em mim saúda. Isso refere-se ao corpo átmico, que é essa parte perfeita entendi. que está no espírito de cada um de nós. Então Krishna explicou desse jeito. E parece que é assim mesmo. Qual o detalhe? É que quando esse corpo morre, os 3 fantasminhas também deveriam morrer. Porque na hora em que o óvulo foi fecundado por um espermatozoide, surge o zigoto, esses 3 fantasminhas surgem ali, e eles surgem para permitir que o espírito lá de fora da Matrix se imante. Aí está feita a ligação. De novo, existem muitas revelações ao longo da história humana que falam sobre isso. E apesar das certezas que nós fomos colecionando ao longo do tempo sobre a vida espiritual, mas é sempre importante a gente lembrar que isso é uma ciência que a gente ainda sabe pouco. Mesmo que a revelação espírita, codificada por Kardec, o Orfismo, uma série de outras referências em termos de fontes sobre a espiritualidade existam aí disponíveis, mas é prudente que a gente se lembre que ainda muito mais há de vir, e só as gerações futuras aqui, com o avanço da própria tecnologia, mas também da tecnologia mental e consciencial, porque isso existe, só que a gente ainda não sabe, nesses tempos é que tudo isso ficará claro. Então, pedindo aquela prudência de sempre em relação ao que eu falo, vamos tentar abordar o que foi solicitado. É muito conveniente que, doravante, nós, humanos, compreendamos os conceitos advindos da trilogia Matrix, de livros que falam sobre a produção de faixas de realidade, chamadas realidades simuladas. Porque, assim, a tal ideia de que existe um campo quântico, uma consciência dá uma ordem para esse campo quântico, que é uma massa de modelar a realidade. Em recebendo a ordem, essa massa de modelar a realidade faz com que uma de suas funções de onda no campo da probabilidade, como nós falamos anteriormente, colapse a si mesmo para criar uma realidade de acordo com a informação recebida da consciência que mexeu na massa de modelar a realidade e agora existe uma realidade. Essa realidade que existe, a gente deve entender, podemos chamar isso de Matrix. Então, uma realidade dessa que surge em relação à faixa de realidade aonde a consciência que a criou existe, e aí a física quântica fala disso, mas a maioria dos cientistas não aceita esse tipo de situação. Ciência também tem religião, com dogmas impeditivos. Então, esse observador, ou esse ser, pela sua observação sobre o campo quântico, essa observação fez com que ondas se transformassem em partículas, criando uma faixa de realidade material. Essa faixa de realidade material a gente chama de Matrix, e a gente pode dizer, em relação à realidade âncora, que é onde a consciência reside,
o cientista que criou essa Matrix. Então, ali é a realidade âncora e a Matrix é uma realidade subjacente a essa realidade âncora. Essa é só uma forma da gente organizar o nosso pensamento. Então, quem está dentro da Matrix são novos corpos que serão criados para viver lá, mas a turma da realidade âncora já existe. Então, respondendo a pergunta do o nosso espírito é uma figura que está lá fora. Já existe. Antes desse corpo surgir dentro dessa matrix. Então, o espírito é alguém que já existe e que, pegando carona em algo que já foi feito, que é a criação da realidade, tem lá os campos mórficos das espécies disponíveis, e o espírito que vai criar um avatar aqui dentro, um corpo transitório para dele se servir aqui dentro, ele escolhe lá o campo mórfico, tem cavalinho, tem girafa, tem peixe, o último é ser humano, vamos nesse aqui para... Então, nós humanos nascemos movidos, entre aspas, por decisões que foram tomadas nessa realidade âncora por consciências que já existiam, então, usando o mesmo padrão de raciocínio. Rogério é só uma consciência subjacente à consciência âncora do espírito que lá atrás decidiu que ia criar Rogério. Então, cada um de nós, ser humano, cada um de nós é isso. Um epifenômeno de um cérebro que surgiu quando o espermatozoide e um óvulo se encontraram, criou um zigoto. Na hora em que esse zigoto é criado, surgem 3 fantasminhas, que é o chamado quaternário inferior, que se une ao zigoto. Ah, isso aqui é o espírito? Não, tem nada a ver. Isso aqui, o corpo físico está dentro da Matrix. Esses 3 fantasminhas já não estão dentro dessa Matrix. Estão em realidades energéticas paralelas. Isso é o quaternário inferior. Aí o espírito que está lá na realidade âncora se vincula a esse quaternário. E é aqui que surge aquilo que o Senhor Krishna, conversando com Arjuna, Krishna e Arjuna conversaram bastante quando aqui estiveram os dois. A primeira grande conversa que eles tiveram, que passou a história, é aquilo que Vyasa, de novo, Vyasa contou do Mahabharata, em um dos seus capítulos, chamado Bhagavad Gita. É Krishna e Arjuna conversando quando ambos eram jovens. Gita significa canção. Bhagavad Gita é canção do Senhor. Então, outras Gitas foram produzidas sobre Krishna, que é o Bhagavan, o Senhor. E a última chama-se Uttara Gita, em que Krishna e Arjuna, já velhos, conversam. E é aqui que Krishna, respondendo a uma pergunta de Arjuna, diz: Arjuna, existe uma constituição setenária, 7 corpos, por volta, em torno da condição humana e também de outros seres híbridos. Esse corpo físico é um corpo, tem mais 6. 3 compõem o quaternário inferior com esse corpo físico, então esses 4 são meio que inferiores. Só que os outros 3 é a alma investido de 2 vestimentas espirituais, chamadas búdicas e manásicas, por isso que é o corpo átmico, envolvido pelo corpo búdico e manásico, esses 3 chamados de tríade imortal, que se imanta ao quaternário inferior para permitir que esse espírito se ligue a esse corpo físico, sendo os 3 fantasminhas do quaternário inferior uma espécie de relé que permite a ligação do espírito, que vibra muito puro, a um corpo primitivo, como é o caso do nosso, um corpo animal, transitório, que nasce e morre.
Então, assim, o espírito, em tese, ele continua lá na realidade âncora, onde ele sempre existiu, quando ele cria um Rogério qualquer. Nasce Rogério. O espírito sai de lá para cá? Não, não precisa. Se esse espírito for minimamente equilibrado, se o Rogério que surge for minimamente equilibrado, não. O espírito mantém a vida dele lá, ele já é um alguém que já teve uma porrada de experiências para trás. Ele tem lá um eu dele definido pela somatória e ou pela resultante disso aí. E Rogério, para ele, é só algo que ele lá, de onde ele está, ele fica olhando. Está ligado a Rogério, porque esse espírito está encarnado, isso é um corpo de carne, então a gente diz que está encarnado. E vai tentando de lá influenciar, porque tudo que vem da mente espiritual está ligado ao cérebro de Rogério. O cérebro de Rogério se acende, e depois que o cérebro acende, é que Rogério age. É assim que as coisas são. Então, assim, esse corpo morre. Esse espírito escaneia todo o filme da consciência, de todas as memórias vivas que o conectoma, que é a somatória total de todas as memórias sinápticas que os 100 bilhões de neurônios desse cérebro, durante o tempo em que esse corpo ficou vivo, isso ficou pulsando. O que é um eu humano? É a coleção dessas memórias, e cada memória está associada a um tipo de emoção ou sensação, e isso é um eu humano. Quando esse corpo morre, essa sensação de Rogério continuar a existir continua existindo, e o espírito apropria, escaneia, e Rogério vai ser mais uma experiência que esse ator, que é o espírito da gente, fez aqui dentro, usando esse personagem, do jeito que um ator ou uma atriz faz 30, 50 novelas e aprende com cada personagem, mas ele tem a sua identidade. Nosso espírito é o tal ator ou a tal atriz que promove várias vidas, e às vezes ele gosta tanto de uma vida que ele assume aquilo porque é, entre aspas, o mais moderno a ser feito, já que tudo isso acontece em busca de complexidade. Nós vivemos um permanente agora em que transformações existem, mas fora do paraíso. No paraíso não há transformação, porque tudo lá já é, entre aspas, 100% perfeito, é inviolável. Por isso o corpo átmico presente em cada ser é inviolável, ninguém mexe nisso. Nós mexemos nos outros 6 corpos, com esse nosso eu aqui. Só que esse corpo átomo também mantém tudo funcionando, mas não se mete. Ele não decide por a gente. É importante que a gente perceba isso. Aí a turma que acredita em Deus e que acha que Deus resolve tudo por a gente, teria que primeiro superar essa incongruência total com essa perspectiva milenar de um conhecimento que foi há muito tempo introduzido na humanidade, mas que as religiões ocidentais são totalmente ignorantes, desconhecem, e ainda assim se pontificam como se soubessem de muita coisa. Não sabem nada. Então, sim, o espírito da gente é um eu, o nosso eu aqui é outro, são distintos. Podem trabalhar juntos? Podem, mas também podem ser antagônicos. Por quê? Porque esse espírito ele não nos ama. Ele nos criou para de nós se utilizar para cumprir uma agenda dele. Então, se Rogério começa a fazer besteira nessa vida, começa a gerar raivas, atrito, criar atrito com outras pessoas, isso implica também dizer atrito entre espíritos. Então, meu problema lá, o espírito que está lá, o meu vai ter problemas. Aí, se eu, enquanto Rogério, estou criando problemas, aí o espírito que me anima vem, fica sobreposto a Rogério para tentar
Aí isso aqui é horrível para o espírito, porque ele começa a se esquecer de quem ele começa a ter que lidar com as necessidades do corpo animal. Aí você, o ser humano, começa, não, porque eu estou com desinteria. Cara pálida, quem está com desinteria é seu corpo, seu eu não é igual a seu corpo. Não, mas eu sou isso aqui. Não é do jeito que um rádio fala. E não tem ninguém dentro do rádio falando, a pessoa que fala pelo rádio está lá fora. Esse corpo fala, mas não tem ninguém aqui dentro. Se você abrir isso aqui, você vai ver que isso aqui é só podridão organizada. Quem fala por esse rádio aqui também está lá fora, que é o espírito que nos anima, ou outras figuras que disso aqui se aproveitam. Essa é a realidade que nós ainda desconhecemos, que precisamos estudar, mas nenhuma informação que a gente produz enquanto ser humano, nosso espírito perde. E ele guarda tudo para ele no final das contas, sejam as coisas boas ou as coisas horríveis que nós, os humanos, fizermos, e ele vai ter que administrar isso. Em tese, quando esse corpo morre, os 3 fantasminhas do quaternário inferior também deveriam morrer, para o espírito continuar sendo quem ele quiser ser. Mas se o ego de Rogério se torna doentio e faz mal a um monte de gente, e quer convencer os outros a serem iguais a ele, e fica só esculhambando com todo mundo. Ou seja, quando eu começo a me enfeiar e começo a só produzir coisas que desonram a honra das outras pessoas, a criticar tudo, a esculhambar, blá, 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 ainda que eu não saiba de porcaria nenhuma do que eu estou fazendo, mas finjo que sei e começo a esculhambar. Quando você começa a ser alguém horrível, ainda que você se ache maravilhoso. Mas quando você começa a dar choque na ressonância, no jogo de ressonância espiritual que existe, seu espírito está ferrado, porque ele não pode ficar lá, vem para cá. E aí, meus amigos, a merda é grande.